Olá, boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Mundo Espírita, no canal Enigmas do Outro Mundo. A gente já tá sorrindo aqui que ela perguntou, cadê meu brinco? Não tem como não rir, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, mais uma noite, mais um sábado de muita luz, muito aprendizado e muito bom estar com vocês. Muito bem, menos mal. O tema do nosso programa é o bem e o mal. Então, sim, é muito bom estar com você sim também com o Sem brincos. Pois é, meus amigos, então não esqueçam de compartilhar essa live com amigos queridos. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir. Comentem, façam perguntas, não é isso, Ricardo? Isso, sempre nos ajuda muito a direcionar os programas, né? E fazer com que a gente estude. Ei, Ricardo, não foi só o brinco que eu esqueci. O meu laço rosa também. O laço rosa. Você acha que esse laço rosa tá aqui por quê? Porque foi colocado, né, da última vez que eu usei a camisa e ficou. Alguém tá perguntando, foi nem lavada ainda? Nós estamos no Outubro Rosa, né, Ricardo? Sim, e aí, sim. Incentive as mulheres da sua vida, ou se você é mulher, vamos ao médico, procure se cuidar. Não somente ao câncer de mama, mas de uma forma geral, se cuidar, né, pra gente viver mais e contribuir mais com o bem. Com o bem. E aos homens, né, que sejam companheiros, né, que incentive as mulheres a procurarem também. E acompanhe, né? Acompanhe suas parceiras até os médicos, aos exames, né? Faz muito bem, elas se sentem mais seguras até, né? em ir atrás, em procurar, em se prevenir, né? Se prevenir. E vamos lá? Vamos à prece? Vamos. Uma prece bem tranquila, que o bem seja o nosso destino. Que a prática do bem esteja em nossas ações, em nossos pensamentos. E assim atrairemos a presença divina de Jesus e da espiritualidade amiga. Que assim seja. Que assim seja. Ricardo, Oi, Cíntia. por que eu não faço o bem que eu quero e o mal que eu não quero ainda faço? Ainda pelas nossas imperfeições, pela nossa inferioridade moral, né, que não acompanha a nossa evolução, nossa evolução de conhecimento científico, não é Tecnológico, né? Então a gente ainda faz o mal que não quer. A gente, antes do programa com o nosso diretor, estávamos conversando sobre a tecnologia, né? Sobre a tecnologia. Eu estou provocando ver se o diretor fala. Sobre a nossa tecnologia, o avanço, mas os seres humanos, a moralidade parece que não acompanha esse avanço, né? O bem parece que, como todo mundo fala, o bem é tímido e o mal não é. O diretor está gostando desse assunto. Então a gente precisa estar atento a isso. E essa frase foi Paulo que falou lá no capítulo 7, versículo 12. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero ainda faço. Pela nossa imperfeição, mas também lá no Livro dos Espíritos. Vocês não me perguntam a questão, procurem aí, pesquisem. Lá no Livro dos Espíritos também diz que falta um pouco de vontade. Mas a gente pode observar dois tipos de males, né? Dois tipos, os físicos e os morais, né? São aqueles físicos, os que não se pode evitar, não são nossos flagelos, né? E o que se pode evitar, né? São os vícios. Isso. Os vícios, né? Os mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Né? A gente, quando nós nos entregamos a determinadas ações, como a determinados vícios, a gente acaba se entregando aos males. Esses males nos afetam diretamente, não só a nós, como a quem está ao nosso redor. Infelizmente, né? Nossos vícios eles são abrangentes, né? São abrangentes. Então, eles nos fazem mal de uma forma bem direta.
bem direta, né? Nós nos fazemos mal, seria então? Nós mesmos, né? Pelas nossas escolhas. Mas vem pela questão do orgulho, egoísmo, ambição. Porque se a gente observa os animais, são exemplos bem simples. Eles se alimentam até o ponto que se satisfazem. Até o ponto que satisfazem suas necessidades. A partir do momento que eu ultrapasso essa barreira, que é o que nós fazemos, né? Quando nós ultrapassamos essa barreira da necessidade, que passa nós ultrapassamos a barreira da necessidade e entramos essa fronteira e pela ambição de acumular, então isso nos faz muito mal. Isso nos faz muito mal. Então essa questão da ambição, o nosso orgulho, né? Os excessos são males que nos atingem e atingem quem está ao nosso redor. Sempre. Isso. E aí, o ser humano é como se fosse uma contradição dele mesmo. Porque quem quer o mal? Não quero, eu não quero o mal, eu não faço mal. Mas a gente se liga a esse mal, mesmo que não seja eu que faça. Quer saber como? Através dessas imperfeições, desses vícios, dessas imperfeições que você falou aí, orgulho, egoísmo, não é? A gente vive reagindo à ação do mal do outro. Sim, só para a gente completar esses dois pontos físicos e morais, os morais só são direcionados aos humanos. Porque só os humanos, né, eles têm a possibilidade da escolha, do livre-arbítrio. Né? Então, essa questão está assentado na determinação humana, da nossa escolha. Então, são as nossas escolhas que nos leva a um direcionamento bom ou mal, e no ponto de vista moral. Então, esse ponto de vista moral só vai ser direcionado porque nós temos como escolher. Se nós temos como escolher, nós temos ideia do que é bom e do que é mal. E essas escolhas não bem feitas nos levam a esses males porque a gente, na maioria das vezes, não escolhemos. Nós reagimos à maldade do outro. Alguém pisou no meu pé, então eu vou pisar no pé dele. Então não é uma escolha, é uma reação de um mal. E aí o mal que eu não quero, me ligo ao mal, não é? Vale salientar reagindo. Também, quando a gente sempre diz aos espíritas, né, que a partir do momento que nós temos conhecimento, nós dissemos aos espíritos pela proximidade, né? Mas de uma forma geral, como nós temos conhecimento do que devemos e do que não devemos fazer, nós seremos mais cobrados. Era na próxima página. Então Era. foi mal. Mas eu faço muito isso, é porque a gente vai numa conversa sadia, a gente vai conversando, pode falar. Então, no momento que eu tenho responsabilidade, eu tenho conhecimento do assunto. Eu começo a fazer o mal a partir do momento que eu tenho conhecimento do que eu estou fazendo. Né? Então, enquanto eu não estou fazendo mal, porque eu não tenho ciência desse mal. Os espíritas, né? Que supostamente conhecem as leis divinas. Até aqui, ó, nessa primeira questão aqui, diz: o que é o bem? Tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Então, nós, estudantes da doutrina espírita, estudamos as leis divinas, aonde? No livro dos Espíritos, não é? E aí, eu sei o que é o mal, o que é o bem. Eu estudo. Eu digo assim, nós podemos pensar assim, nós espíritas. Então, quando eu cometo algum ato contrário à lei divina, eu estou cometendo esse erro com conhecimento daquele erro. Aí vem alguém que não tem conhecimento. Não vamos trazer para espiritismo, vamos fazer uma coisa mais simples. Eu sou médica e eu estudo os cânceres. E aí eu sei tudo que o cigarro, por exemplo, faz no organismo de uma pessoa. Aí eu fumo. Ricardo não tem nenhum conhecimento de medicina, é um homem rústico lá, não tem conhecimento de nada, de medicina, de tecnologia, nada. Ele é um homem rústico, tá fumando. Porque ele acha chique, porque alguém, né? Então, eu com conhecimento de causa, eu sei que aquele cigarro vai me fazer mal, você não. Então, na doutrina a gente diz, a quem muito é dado, muito será cobrado.
Porque uma coisa é eu fazer o mal sem conhecer aquilo que eu estou fazendo. Isso. Outra coisa é eu fazer o mal sabendo do que aquilo vai me causar no meu organismo. Tem um peso maior. Ah, então aquela pessoa que fez o mal sem conhecimento não vai pagar? Vai. Mas a gente não gosta dessa palavra, né? É outra medida, não é? Precisa aprender de uma forma Precisa, mais, exatamente. mais uma forma diferente. E aí lembra que esse pagar não é olho por olho, dente por dente. As leis divinas são perfeitas e regem o universo, a nossa vida, as nossas reencarnações de uma forma tão plena, porque só Deus mesmo. E aí não acontece assim, eu feri com uma bala, eu vou morrer com a bala. É o diretor falando, querendo participar do programa. Então, eu feri com a bala, vou morrer com a bala? Não é assim que funciona, né? Então, Sim. o mal que eu não quero, eu ainda faço. Ainda faço. O bem que eu conheço, eu não consigo fazer. Desse Por quê? jeito. Porque eu vivo reagindo à ação do mal do outro. Eu vivo recebendo esse mal. Se eu não paraliso e escolho não reagir, isso chama controle das emoções. Isso chama educação emocional, não é? Isso é muito difícil, mas nós precisamos falar mais disso. Pode ser até um tema da nossa próxima. Nós precisamos falar mais disso para que a gente analise as nossas ações ou as nossas decisões se não são pautadas em reações do mal do outro, do que a gente diz que foi o mal do outro, né? E algumas vezes esse mal também é muito relativo, né? Isso. Quer falar alguma coisa? E o exemplo que a gente estava falando sobre a questão da comida o animal, ele se satisfaz, ele cessa, né? E a gente costuma dizer que come com os olhos. Basta a gente ir para uma caravana, né? Isso, o espírito come muito, né? Então nós comemos com os olhos. Aí quando se torna excesso, nos faz mal. Mas o exemplo ele pode ser estendido para outras situações. A gente tem o exemplo da comida, mas da sexualidade, no jogo, que pode começar por um momento de diversão. Na fofoca. Ou pode começar com uma coisa muito simples, que pode desandar. Então são situações na bebida alcoólica, na sexualidade. Então são situações que a gente começa, né, em passos curtos, só que existe um momento à medida. Existe uma à medida. A partir que aquela medida passa da medida, começa a ser prejudicial. Você fala a questão da fofoca. Quando é uma brincadeira, algo muito simples, o pessoal fala fofoca fraterna, não existe. Não existe. Fofoca. O mal é sempre o quê? O mal. O mal. Agora, tem aqui dizendo, deixa eu procurar, Ricardo. Enquanto você procura, o graus de responsabilidade. Graus de responsabilidade. Comente. Então, a partir do momento que a gente passa dessa medida, começa a fazer mal. Ou só a mim, só a pessoa, ou no meio social, né? E geralmente depende da situação, faz mal a quem está ao redor. Em um grupo de amigos, essa semana, a gente tava falando sobre isso, sobre a fofoca. Porque fulano faz fofoca, mas é brincadeira. O outro faz fofoca manipulando, querendo o mal do outro. Aí entra o grau de responsabilidade que tá lá no Livro dos Espíritos, na questão 636. O mal é sempre o mal. Eu vou colher pelo bem que eu faço ou pelo mal que eu faça, não é? Se esse mal é maior ou menor, não existe. É mal. E se é o mal, é melhor a gente fazer o bem. Não é isso? Então, é claro que vai ter uma medida, né? Vai ter uma consequência, vai ter uma reação, ação e reação, né? Aqui eu faço, aqui eu preciso pagar. Então, eu faço uma fofoca por traquinagem, mas o outro tá fazendo uma fofoca por maldade, para denegrir, para prejudicar aquele outro. Vai ter um grau de responsabilidade? Com certeza. Aí, Ricardo... Deixa eu finalizar. É uma pitada de veneno. Isso. Aí, pronto. Foi Ricardo que deu o veneno. Ricardo fez uma fofoca para denegrir alguém. É uma pitada de veneno. Eu passo a fofoca à frente. Eu vou ter consequência nisso? Sim. Porque eu estou praticando também. Eu estou levando à frente esse mal. Estou propagando esse mal. E outra coisa... Todo mal que eu incentivar Ricardo a fazer, Ricardo vai ter o livre-arbítrio de fazer ou não. Mas se Ricardo vai, eu vou ter um grau de responsabilidade nisso?
Sim. Tem questões do livro dos Espíritos que nos traz a esses pontos, né? Primeiro, né, na questão 630, Kardec pergunta à espiritualidade como se pode distinguir o bem e o mal, né? E a espiritualidade vem responder: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. E o mal, tudo o que dela se afaste. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la, né? Aí isso passa também pelo nosso estado de consciência. Mas vamos lá. Tudo que se afasta da lei de Deus É o o mal. mal. E tudo que corre de acordo com a lei de Deus é o bem. Mas vem mais. Na questão 640, ele vai perguntar: aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto? Né? Em cima do que você estava comentando, né? E a espiritualidade responde assim: é como se o tivesse praticado. Aproveitar-se do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas se achando o efeito, dele tira partido. Alguém que faz por E mim. o aprova. E que teria praticado, se puder, eu usaria. Menino, se eu pudesse, tinha feito igualzinho. Não é assim que nós dissemos? Fez bem, eu faria o Eu mesmo. faria o mesmo. Se eu tivesse a oportunidade, eu faria o mesmo. Ou então, fulano fez isso, eu vou lá e vou fazer isso. Vá, faça. Você tem brio, você tem orgulho, não é assim? Não fique por baixo. E aí a gente vai incentivando o outro a praticar o mal, a ferir alguém. Nós não dissemos que a questão do pensamento, né? Nós plasmamos o que nós pensamos. Então, o que acontece? Às vezes a gente já plasma algo que a gente gostaria que acontecesse, né? A gente já coloca na tela mental, né? Só que vem aquela questão: a gente esconde dos encarnados, a gente esconde de quem está à nossa frente, mas não esconde da espiritualidade isso. E a gente já plantou, já plasmou, né? Então isso é tudo energia, né? Então os pensamentos precisam ser modificados, precisam ser conduzidos da melhor forma possível para que a gente não ative essa tela negativa, né? E é que a gente não consegue esconder. Como diz Joana de Anjos, estamos desnudos para a espiritualidade. O que nós pensamos, abriu aquela tela mental, está lá, né? Não tem como esconder. Aí vem o segundo ponto: se eu tenho pensamentos ruins, mesmo que eu não pratique, quem é que eu atraio para próximo? Né? Quem é que está perto de mim? Quem é que vai chegar perto de mim? Quem tem coragem de fazer o que eu penso. Isso. Aí ele vem no meu ouvido. Vai lá, consegue. Já está pensando nisso, viu? Então, eu concordo com você, esse pensamento aí, né, essa ideia aí. Você não é bobo não, né? Estão mexendo com você. Nós atraímos aquilo que nós pensamos. Quem vai andar conosco vai ser justamente quem vai dizer quem somos, são os nossos pensamentos. E a gente acha que é só os obsessores desencarnados, tem os encarnados. É porque a gente precisa entender que a cada atitude, antes da atitude vem um pensamento. Existem pensamentos que a gente não coloca em prática, mas para toda atitude a gente teve um pensamento, por mais rápido que seja. Mas a gente pensou em alguma coisa antes, né? A gente premeditou de certa forma. Ou então eu diz assim: toca fogo e sai de perto. Toca né? fogo e sai de perto. Ricardo tem a cabeça quente. Então, eu não tenho coragem de dizer isso, mas se eu cutucar Ricardo, ele vai falar. Aí eu vou e digo: ó, Ricardo, isso. Aí Ricardo explode. Eu acendi a bomba, mas Ricardo que estourou a bomba. E aí eu acendo, saio de perto, Ricardo explode. Quem é o ruim? Ricardo. Mas quem incentivou? Eu. Eu vou pagar por isso. E assim, acho que isso não acontece com os espíritas, não é? Nós espíritas, a gente já evoluiu, a gente não faz mais isso. Nada. Na questão 641 vem algo bem interessante também. Kardec, né, muito... Anotem as questões para depois dar uma estudada, ou então reveja o vídeo quando quiser, mas não esqueça de mandar para alguém, tá? Olha só, na questão 641, será tão repreensível desejar o mal quanto fazer? Sim. Que a gente acabou de comentar, né? Depende, sim, mas ele diz o seguinte:
A virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Existe uma virtude em você querer fazer o mal. Eu não queria fazer isso, mas Ricardo me incentivou. E o seu livre-arbítrio? Desse jeito. Mas existe também a vontade. Eu posso estar sendo até induzido a fazer o mal. Né? Tá um irmãozinho assim, bem perfeito, bem próximo de mim, né? Mais imperfeito que eu, um pouquinho ou igual, dizendo assim, mete bronca, faz isso, você tem coragem, ela merece ou ele merece. Aí eu tenho virtude também no momento que eu resisto. Eu tenho muita vontade de devolver, o que você estava comentando, devolver uma pedra. A pedra que me jogaram, eu tenho muita vontade de devolver. Ainda tem alguém aqui me soprando, joga, vai. Aí eu vou lá e resisto. Não é assim, não é assim que me ensinaram, não é assim que eu gosto. Não é assim mais que eu penso. Então existe uma virtude nisso. E nisso existe. E quanto mais difícil, mais mérito, não é? Isso, né? Sobretudo, quando haja possibilidade de satisfazer esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião. Aquilo que você estava dizendo. Eu não fiz, eu consegui resistir. Mas eu consegui resistir por quê? É porque eu não sou dessa forma? Ou é porque eu não tive a oportunidade de fazer? Porque não teve oportunidade de fazer, não é? Entende? Aí a gente volta, eu estava vendo outra situação aqui, é como a prática da caridade. Como é que nós praticamos a caridade? Né? Como é que nós praticamos a caridade? Nós praticamos a caridade porque nos faz bem ao próximo, nós enxergamos o próximo, né? Ou é por uma simples questão de convenção social? Porque é legal fazer caridade. Porque é chique. É evidência. chique ser espírita hoje em dia, é status ser espírita hoje em dia. Isso. Então eu visto a camisa, e saio. Então, aí eu vou fazer caridade, fica legal, no momento que aparecer meu nome, fulaninho, caridoso, doa sempre, todos os meses doa 10, 15, 200 cestas básicas. Fulaninho mandou doar isso aqui a uma casa de caridade, a um lar de idosos, né? Fulaninho de tal, caridoso. Caridoso? Ou ele tá fazendo propaganda? Né? Ou tá querendo aparecer? Fazendo sua própria imagem. Tá enaltecendo sua imagem perante a quem? Aos encarnados. Tá enganando a quem? Tá enganando a quem? Aquela música de Carlinhos Conceição é perfeita. Você tá enganando a quem? A você mesmo. A você mesmo. Então a caridade, dessa forma, a caridade precisa ser feita partindo algo vindo do íntimo do coração. Não necessariamente, não por convenção social. Por convenção social. Às vezes até a gente consegue, o meio espírita, ela tem algumas táticas de trabalho, a gente sabe disso, no trabalho caridoso. Tipo, a gente não aceita, não gosta, não quer, não deve aceitar as imposições que tem que alavancar o nome de alguém. Ou seja, se aparecer um político que queira doar 100 cestas básicas, nós recebemos em pra gente deixar a cesta com a camisa dele. Pronto, aí você ia chegar. Eu aceito as 100 cestas básicas para entregar ao lado de idosos, a qualquer entidade que esteja necessitando. Mas se as camisas dele vier, antigamente era camisa, né? Se vier os panfletozinhos, infelizmente eu vou recolher os panfletos e vou incinerar esses panfletos. Se vier as camisas, eu posso até levar essas camisas se houver alguma necessidade para tirar o frio de alguém na rua. Não tem problema, mas de forma nenhuma para fazer propaganda de um político. Quando a gente vai fazer palestra, a gente também não recebe por isso, não é? Isso já me perguntaram algumas vezes, né? Ricardo, eu já fui a uma casa que me deu um presente. Eu já recebi também. E alguns palestrantes não querem receber. Não, assim, eu acho que não querer é uma falta de educação. E ela dá com tanto carinho um mimo, né? A gente despresenta um mimo bem fofo. Educação, desculpe, os palestrantes que não querem receber. Não é bem isso que eu queria colocar. Eu me sinto constrangido. Indelicado em não receber. Eu também acho. Eu só digo que não precisa. Uhum. Né? Agora, pessoas de outras denominações já me perguntaram... Ela fica triste se não receber. Já me perguntaram assim... E vocês não recebem nenhuma ajuda de custo para ir para fazer a palestra? Não. E a gasolina? Não.
Não, eu tô tentando levar um pouco de conhecimento e me trazer um pouco de conhecimento, que chega primeiro a mim, né? E a gente sabe a quantidade de pessoas que precisam, né? Que a gente leva um pouquinho dessa luz, que a gente consegue expandir. Então, eu faço com muito prazer, nós fazemos com muito prazer. Eu costumo dizer que a doutrina espírita não precisa de mim. Sou eu que preciso da doutrina, não é? Isso. E com isso a gente tem pouco problema com isso, né? Porque os palestrantes que nos atendem vêm com tanta boa vontade, né? Vêm com tanta bons direcionamentos, às vezes só não aceita se a agenda realmente não der, se tiver doente. Então a gente não tem do que reclamar disso. A gente, pelo contrário, a gente tem parceiros, pessoas que estão sempre conosco, que se desdobram para vir em nossas casas. Eu digo de uma forma geral, que eu vejo também. Os palestrantes conversam muito, quem divulga a doutrina espírita, a gente está sempre conversando, e às vezes é porque não dá mesmo, porque tem questões sociais, família, então, né, e as agendas que às vezes ficam bem complicadas, mas a gente não tem do que reclamar não, sabe? Eu acho que a gente está bem servido com relação a divulgadores da doutrina espírita. Claro que sempre melhorando, a gente está sempre melhorando, buscando melhorias, e não precisa realmente ter ajuda de custo. Não precisa. E os mimos a gente acaba aceitando para não ficar indelicado, mas a gente pode transformar isso, a gente pode transformar em outra forma. A gente já recebe algumas coisas, a gente pode até mesmo doar para alguma situação, não precisa exatamente a gente usar. Dizer às não. vezes a gente usa, né? Uhum. Eu recebi camisa, né? Eu vou Cuidado. estar domingo em uma casa que me deu uma camisa, de vez em quando eu uso, e fiquei muito, muito agradecido, né, pela lembrança. E outras casas também, a gente ganha algumas coisas. É gostoso receber, realmente é gostoso, mas que não tem necessidade. Não tem necessidade. Se a gente, sabe o que eu acho? Que às vezes quando chega alguém pra gente e diz que ficou tocado com a palestra, com comentário, com uma explanação, a gente se sente tão bem, né? Quando a gente consegue tocar o coração de alguém, quando a gente, né? Eu tava precisando ouvir isso. É muito bom ouvir isso também. Muito bom mesmo. E a partir do momento que o divulgador da doutrina espírita, ou seja, qualquer outra doutrina, vamos falar a questão da doutrina espírita, que é o nosso campo, ele começa a se recusar a ir numa casa porque tem pouco público, ir numa casa porque não tem os direcionamentos que ele achava que deveria, ele precisa se rever como pessoa. Porque a partir do momento que primeiro que a questão do público, a gente sabe que quantidade de pessoas desencarnadas que tem ali. Se o mal é sempre o mal, o bem é sempre o bem. Isso. É como se fosse uma luz naquele lugar, a palavra, né? Isso. O evangelho. Esse ponto. Às vezes a casa ela distorce até um pouquinho a doutrina espírita. Espiritualista. Espiritualista. Mas a gente tem um momento, a oportunidade de ir até lá e trazer a luz do espiritismo, que não é a minha opinião, é o que é o espiritismo. Isso. Né? Levar a luz, né? Isso. O conhecimento. Eu vou plantar uma semente naquela casa. E se for com relação à questão de quantidade de ouvintes, desencarnados eu posso ter, ou melhor, encarnados eu posso ter 3 ou 4 ouvintes. Mas desencarnados eu posso ter uma legião ali precisando, né? Precisando estudar comigo naquele momento. E independente disso, né? O mais necessitado sou eu. Se a palestra chegou para mim, se a palestra chegou aquele tema, porque eu estou precisando, né? Então a gente tem que fazer isso com o maior prazer. O bem e o mal estão ao nosso redor. Nós temos o livre-arbítrio de dispor desse bem ou desse mal. Então, eu falo muito isso, a tão sonhada liberdade, o tão falado livre-arbítrio, o poder de escolha que o ser humano tem, de escolher o seu caminho. Então, nós precisamos gerir a nossa vida, ou melhor, as nossas emoções, para a gente não estar somente reagindo à ação do mal que o outro venha nos direcionar e a gente receber. Porque o mal e o bem estão ao nosso dispor. E quanto mais eu resisto ao mal, mais mérito eu vou ter para isso. Então, o bem é sempre o bem aonde estiver e o mal também. E estão ao nosso redor, ao nosso dispor, para que a gente possa escolher
seguir o nosso caminho. Olha que coisa maravilhosa, você poder escolher. Hoje a gente escolhe o que comer, como dormir, para onde ir, mas você escolher se burilar, você escolher não ir o caminho do bem, você escolher não reagir e não assimilar com aquele mal que alguém tenha, né, disponibilizado, tenha feito contra você. É aquela coisa, né? A gente interpreta os direcionamentos bíblicos de diversas formas. E a doutrina espírita ela nos traz à luz para entender melhor, além de todo o contexto cultural que a gente tem que levar em consideração, mas tem pontos que ficaram tão claros para a gente dentro da doutrina espírita que nos faz enriquecer, moralmente falando, né? Quando você fala essa questão de não devolver, a questão da outra face, né? Essa questão que sempre é muito mal interpretada, mal batida, mas é essa outra face que a gente precisa mostrar, né? A gente não precisa devolver o mesmo mal da forma Quando Jesus disse, se alguém te bate a face direita, dá a esquerda, ele não quer dizer que você vai viver apanhando, porque ele nos criou para nos amar. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu estou deixando alguém me ferir, me machucar, eu não estou me amando. Sim, de não forma é? nenhuma. Então, dar a outra face é não retribuir Não propagar o mal. que Exatamente. ele nos passou e não retribuir. É a questão da pedra, né? Em uma das palestras, teve um texto que eu não lembro, eu juro como eu não lembro quem era do texto, que falava sobre essa questão da pedra, né? E a pedra, eu lembro do contexto, né? Quando alguém nos atira uma pedra, ou seja, quando alguém nos atinge, que é uma mágoa, que é um rancor, né? Quando a gente recebe como uma pedra, se a gente for andar com ela, você imagina colocar essa pedra no bolso. Tudo vai ser difícil na sua vida. Você está sempre lembrando que existe algo pesando em cima de você. Acho que a gente falou sobre a dor e todo esse assunto, né? Então, devolver é também entender o momento que o outro está passando. Não é ser bonzinho com o outro, é isso. É entender que o outro está no momento ruim, né? Você não precisa estar perto, bonitinho, tal. Não é isso. Você entender e não criar, sabe, um clima pior para piorar a situação. Então, entender isso é também mostrar que minha mãe diz o seguinte: dois brigam, dois querem. Às vezes, quando alguém altera a voz, se você baixar um pouco a voz, a outra pessoa fica sem saber o que fazer. Porque ela não conseguiu criar um clima, sabe, de rispidez, um clima que... Então, a forma que você vai se portar a partir do momento agressivo é o que vai delinear o que vai acontecer logo após. Então, esses pontos, essa questão de dar outra face é entender que não vai devolver o mal da forma que chegou até você. Não há necessidade. Entender que o outro está passando por um momento ruim. Qual o momento ruim? De falta de conhecimento. A gente costuma dizer, quando vê alguma barbaridade, a gente diz que essa pessoa não estava só e não estava bem. Aquela pessoa que escolhe ferir, magoar, matar, denegrir, aquela pessoa está sofrendo muito, está doente muito. Não é possível que alguém machuque o outro sem estar muito doente. Isso não é uma desculpa, isso é uma realidade para fazer com que eu compreenda ele. Eu não posso ser conivente com o crime, com o mal, não é isso. Mas eu não vou sofrer tanto, porque eu vou olhar para ele vendo uma criatura doente. O que ele tem, a gente não tem como saber. E tem o outro lado, né? Eles, quem praticou esse tipo de mal, às vezes ele não tem nem ciência do que está passando, né? Do que está passando. E aí a gente vê assim, mas fulano fez isso, aí eu quero revidar. Aí eu quero me vingar. Eu tô diferente dele? Eu segurei, eu sintonizei esse mal para mim. O mal que eu nunca quero. Entende? Por que o mal que eu não quero ainda eu faço? Porque eu deixo essas emoções gerir as minhas reações. Tem um ponto aqui que fala muito bem sobre isso. Né? André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, né? Ele vem falando o seguinte: quando começamos a dar valor à moral, nosso progresso começa a se fundamentar, né? Quando a gente começa a dar valor às questões morais, a gente começa a progredir como ser. A partir desse momento que a gente começa a delinear nosso caminho.
Né? Então, a partir do momento que você, moralmente falando, você não está nem aí, a nossa inferioridade é tão grande ainda que a gente não consegue enxergar os pontos negativos que estamos pegando, estamos assimilando. Mas quando a gente começa a enxergar e dar valor a isso, nossa evolução começa a andar. Então é isso. A repetição dos atos cria a herança e o automatismo. Ao entrar na fase hominal, que é a fase que a gente está, né, ele adquire o pensamento contínuo, os seres. Então, a partir do momento que o livre-arbítrio e a razão nos é outorgada, a partir desse momento, a gente começa a ter responsabilidades pela nossa evolução, pelas nossas escolhas. Então, tudo que nos acontece, nós temos responsabilidade. Aquela história, acho que... Qual a responsabilidade da confusão que está na sua vida? Né? Qual é a sua responsabilidade? Qual a sua responsabilidade? Que a gente sempre tenta atribuir ao outro, mas qual a sua responsabilidade? Né? Que você, sim, tem falado muito bem sobre isso, da questão de aceitar ou não determinados apontamentos, direcionamentos, imposições, né? Sim, eu gosto muito de falar sobre esses pontos, e é isso, né? Às vezes as coisas nos acontecem porque a gente deixa acontecer. Não, mas não foi minha escolha. Foi. Se nós deixamos acontecer... a chuva molhou o meu quarto, a minha casa. Mas foi a chuva? Não, foi a porta aberta. Não é? Foi a goteira que você não subiu para fechar. Isso, foi a porta aberta, foi o buraco lá que você não fechou. Né? Mas a nossa imprudência. A chuva é o dever dela, molhar a terra. A nossa imprudência, né, deixou com que ela molhasse. Então as nossas escolhas pesa muito. Qual é a chuva? A chuva é o mal. O mal é aquilo que ele está ali para fazer. Alguém está ali para fazer aquilo ali. Então você fecha a porta. Tem coisas. Acontece quando nós somos exatamente, tem coisas que dá para fechar, né? Nossa prudência faz com que não aconteça, né? Então, qual a responsabilidade da confusão que está a sua vida? Qual a sua responsabilidade? A vontade que você teve para resistir ao mal. E para fazer escolhas. Para fazer escolhas. Né? Eu costumo perguntar assim, quando alguém chega cheio com alguns problemas de vida pessoal, né? E às vezes a gente se pergunta também, né? Qual a nossa responsabilidade? Eu costumo fazer isso, me perguntar também. Porque são escolhas. Ninguém chegou e impôs as coisas para nós, né? Ninguém escolheu profissão pra gente. Mesmo que os pais tenham, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Parou mais com isso, nessa atualidade Nós temos uma geração que não está tão assim, mas a gente tem escolhas, sim. Mesmo que crie conflitos, mas nós temos escolhas. Né? Escolhas de relacionamento. Ninguém escolhe relacionamento pra gente, a gente que escolhe. Não dá certo ou deu certo? Deu certo sim. Escolhas. Até o dia do fim deu certo. Deu certo até o dia do fim. Então, essas questões morais, esse enxergar as necessidades morais que nós temos é uma questão de progressão como ser. O bem está na minha palavra ou no meu coração? O bem está da boca para fora ou eu estou concretizando, fazendo? Vamos mudar um pouquinho a frase, aquela frase inicial que você trouxe, né? É tão mais simples fazer o bem. Leve. É tão mais simples, mais leve, mais gostoso, mais prazeroso. E por que danada a gente ainda pratica o mal? Estou só mudando a frase inicial. Sim. Né? E a resposta ainda é as nossas imperfeições. Escolha. Escolha o bem. Tem tanta gente precisando de ajuda. Então que possamos fazer boas escolhas. Que possamos fazer o bem. Que possamos fazer o bem para a nossa vida, né? Porque fazer o bem não faz só bem ao próximo, faz bem a mim mesmo. Isso. E chegamos ao fim de mais programa semanal. Pois é, minha gente, não esqueça. O que a gente tem que fazer mesmo? Comentar, curtir, compartilhar. Eu pensei que dizer era o bem. Esperar Ricardo terminar a prece. Depois de Ricardo terminar a prece, que termina o programa, tem uma musiquinha. E nas playlists do canal também tem música. Usufrua. Aí você sintoniza o bem e vai ficar mais fácil pra gente fazer o bem. Nós temos uma surpresa pro próximo sábado.
né? A gente tem uma surpresa no próximo sábado, a gente vai começar a intercalar com entrevistas no nosso programa, né? E a gente vai trazer algumas pessoas que pelo mesmo meio Do movimento espírita. movimento espírita, que possa contribuir, né? Que possa contribuir com o nosso aprendizado. Todos os Lembrando que aqui é pouco tempo para que você aprenda tudo. dias. Sim. A gente faz o programa para dar uma luz, a clarear, para instigar, adoro essa palavra, você a buscar o conhecimento e, se possível, frequentar uma casa espírita. Obreiros da Vida Eterna. O Emílio Malé. Ou qualquer casa espírita Próximo a você. Próximo a você. Vamos lá? Harmonizados estamos, após falar tanto do bem, que esse bem esteja conosco sempre. Siga conosco. Seja um companheiro por toda a existência, porque abre caminhos, nos traz a luz, nos traz a paz que tanto almejamos, a paz andando junto aos bons espíritos, os bons direcionamentos, as boas intuições, e que possamos estar sempre abertos a sermos usados como instrumentos do bem, e que as nossas imperfeições não sejam um empecilho para fazer o bem ao nosso próximo. Que assim seja. Acordo cedo, o sol ainda não nasceu. O peso do mundo sobre os ombros meus, mas há um brilho que insiste em me guiar. Mesmo na dor continuo a caminhar. No ônibus lotado, pensamentos vão lutando contra a sombra da solidão. Mas lembro do sorriso dos meus filhos. Encontro força nos pequenos brilhos. Tudo passa como as nuvens no céu. Cada lágrima é um passo rumo ao véu. No fim da estrada, a luz há de brilhar, e todo sofrimento vai se explicar. Chego em casa, o cansaço me consome, mas o abraço apertado me renova. Na simplicidade encontro redenção, amor que cura qualquer aflição. Ensina a gente a amar. No fim da jornada, a paz vai reinar, e todo sacrifício vai se justificar. Mesmo quando a noite escurecer, a esperança aparecer, se os olhos, sinto a presença de algo mais.
nos ensina.